prazer estar com cada um de vocês nessa manhã. E eu queria falar de uma maneira, nessa vigília, eu queria falar um pouquinho, é algo que a gente vai começar a falar aqui na igreja, sobre sacerdócio, né? E o que nós temos como nós temos nos posicionado diante do tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo difícil, né? Eu vi o pastor anterior falando um pouco sobre isso, né? E Deus, eu achei como Deus é perfeito, né? Como uma coisa vai se encaixando com a outra. Porque quando nós entendemos que no Antigo Testamento precisaria de alguém para poder entrar no Santo dos Santos, e para que essas pessoas, uma pessoa só, ele orava pelo pecado de toda a nação, de todas as pessoas. Mas quando Deus, em sua infinita graça, mandou seu Filho Jesus para morrer por nós, ele nos fez uma nova reconciliação. Essa reconciliação de nós somos um sacerdote. E como sacerdote de Deus, Deus nos deu os dons. Isso que é incrível. Então era uma pessoa só que tinha toda a autoridade. Mas agora não. Eu, você, cada um de vocês, Deus nos deu essa autoridade para profetizar, para orar, para curar. Orar para que as nações possam reconhecer, né, que o Senhor é o Senhor da vida deles. E é estou muito feliz com tudo aquilo que o Senhor tem colocado nessa vigília, tudo aquilo que o Senhor já tem nos presenteado. Se for falar de bênção, cada um aqui que é colocado a oração, nós temos visto o agir de Deus de uma forma maravilhosa. Quando o povo se reúne, não só propósito, no seu coração, não colocando sob placa de igreja, mas colocando o Senhor Jesus como o autor e consumador da nossa vida. Quando o povo de Deus se reúne, algo maravilhoso acontece. Os pilares das regiões celestiais são abalados. E o inimigo se levanta. O inimigo se levanta sedento para que eu e você possamos a cada dia, né, nos enfraquecermos. Mas quando eu e você entendemos que as aprovações vêm para que nós possamos a cada dia crescermos em unidade, crescermos diante das aprovações que o Senhor tem nos dado, é igual um diamante bruto, né? Nós estamos sendo a cada dia lapidados para que a luz verdadeira desse diamante, que é você, possa brilhar nesse mundo de escuridão. E nessa manhã eu queria ler um pouco que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, né? No versículo 1, no versículo 4 diz assim, no versículo 1 ele fala, né, para nós pararmos de viver como nós vivíamos, no pecado, na malícia, né, e que nós possamos ter um coração não enganoso, não fingido, não invejoso, e nem viver de murmurações. Aí no versículo 2 ele diz para nós nos afastarmos, né, e que nós somos mais meninos, bebendo leite materno. Aí no versículo 4 ele começa a dizer, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais o templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como diz as Escrituras, que diz lá em Isaías, põe em Sião a pedra angular, escolhida para grande honra. Glória a Deus. Que confia nele, jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creram, reconhecem a honra que é de vida. Mas para aqueles que não creem, é a pedra que os construtores rejeitaram se torna a pedra angular, que está lá nos Salmos. E também ele é a pedra de tropeço, rocha que as pessoas caem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Versículo 9 diz, vocês, porém, são como povo escolhido,
reino sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. E assim você mostra às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Glórias a Deus. Amém? Vamos só orar um tempo. Senhor Deus, ó Pai, queremos te dar graça. Te dar graças por tudo aquilo que o Senhor já tem, ó Pai, feito durante esses dias de vigília, Pai. Queremos no nosso coração que já aconteceu milagres, já aconteceu libertação, cura, Senhor. E o que nós te pedimos vai com tua manifestação do teu poder e do teu Espírito Santo. Que cada um que adentrar, ó Pai, nesse momento, possa sentir o queimar do teu poder e do teu Espírito Santo. Vai à frente, ó Pai. Queremos determinar, ó Pai, paz sobre nação. Queremos determinar cura sobre pessoas. Queremos determinar, ó Pai, entendimento espiritual sobre cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem nos presenteado. Queremos ser instrumentos teus, Senhor. Como a tua palavra nos diz, nós somos, sim, o sacerdote escolhido por ti. E queremos nessa manhã, Pai, queremos nessa manhã expressar nossa gratidão para ti. Queremos expressar o grande amor que o Senhor já tem derramado na nossa vida. Queremos expressar, ó Pai, como o Senhor é bom, que a tua bondade não tem fim. Queremos expressar como o Pai maravilhoso. O Senhor tem continuamente estendido a sua mão para aqueles que caem. Não com olhar de acusação, mas com o Pai zeloso, que zera por aqueles que o amam e continuamente quer o bem para todo mundo, para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por se fazer presente no nosso meio e cremos sim que o melhor está por vir. Muito obrigado, Pai. Somos gratos. Somos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, essa palavra, para mim, ela é muito forte, porque ela começa a nos direcionar que nós não somos mais crianças, de uma maneira simples. Não podemos mais viver, como foi dito, murmurando. Não podemos mais viver seguindo os ensinamentos desse mundo, a doutrina desse mundo. O Senhor nos deu uma nova vida. Como os filhos nascidos de Deus, nós precisamos nos posicionar como os filhos de Deus. Tem uma palavra lá em Coríntios, capítulo 6, versículo 9, que nos diz que vocês não sabem que nós somos o templo sacerdote de Cristo Jesus. O Senhor habita na nossa vida, amados. O Senhor está no meio de nós, Ele está na nossa vida. E continuamente nós precisamos entender isso. Entender que neste mundo que vivemos hoje, nós precisamos ser luz. E como Deus nos deu essa maravilhosa promessa de sermos sacerdote nesse tempo, você que está nos ouvindo, você que está na vigília, você que vai ouvir ainda, você possa entender isso. Você agora é um instrumento de Deus. Você está na mão de Deus. E como pessoas eu preciso entender. Nós precisamos, a cada dia, devemos desejar, buscar a palavra de Deus continuamente para a nossa vida. Porque as pessoas que estão no mundo, elas precisam ouvir de mim e de você. As pessoas que estão no mundo, elas precisam olhar para mim e para você e entender como a palavra de Deus, nós vimos no versículo 5, nós somos sacerdotes santos. Santos, separados dessas coisas do mundo. Nós somos pessoas escolhidas por Deus, porque o Senhor, Ele edificou a casa espiritual dentro de cada um de nós. E como casa espiritual de Cristo Jesus, eu preciso levar a palavra de Deus. E como eu falei no início, para mim, uma das coisas maravilhosas que o Senhor tem nos presenteado como igreja é essa divisão. Divisão de quê? De poder, de cura, libertação. Ele nos deu pessoas, uns para profetas, uns para apóstolos. E isso é que nós devemos entender. Eu tenho falado que o Senhor ele tem, a cada dia, me presentear de algo maravilhoso. E eu não sei se tem alguma pessoa que já passou por isso. Nós, como pastores de cidades, né, assim, pequenas, mas com grande poder do Espírito Santo de Deus, quando nós começamos um trabalho, a gente quer estar no meio de tudo. A gente quer
estar com jovens, quer estar em todas as vigílias, quer ir para todas as comunidades. E chega um tempo que nós cansamos. O nosso corpo cansa. E o Senhor tem me direcionado meu coração para algo tão maravilhoso que eu entendi isso. Você precisa entender qual é o seu chamado. Você foi chamado para quê, meu amado? Foi chamado para orar, para profetizar. Ore e profetize. Você foi chamado para servir, sirva no amor de Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro sentido da nossa vida. E quando eu entendo maravilhosamente que eu não vou viver mais murmurando, mas algo aconteceu na minha vida, a chave girou, e eu entendi que eu não posso mais viver como criança, murmurando, querendo atenção, porque a minha atenção o Senhor já tem. Você entende isso? O Senhor ouve você, meu amado. O Senhor ouve a sua oração. Quando eu e você paramos de murmurar, quando eu e você paramos de buscar continuamente coisas desse mundo, algo acontece na nossa vida. E nessa manhã eu queria falar de uma maneira bem simples sobre alguns aspectos sobre isso. E no versículo 5, para começar, ele diz assim: vocês são pedras vivas, como as quais o templo espiritual é edificado. Ele continua: além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, ofereçam, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Consegue entender isso? Nós vivemos num tempo em que as pessoas querem agradar uns aos outros. Vivemos em um tempo em que as pessoas querem holoforte para si mesmo. Elas estão numa competição de quem está mais cheio às igrejas, de quem tem mais grupo de jovens, mas não é isso que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para vivermos em união, nos chama para fazer vigília, o Senhor nos chama para vivermos unidos num só coração, num só propósito, para levar a palavra de Deus, para estarmos juntos, orando, como lá em Atos capítulo 2, para que o Espírito Santo venha trazer avivamento. E o avivamento tem que começar na minha vida. Não adianta eu querer começar um avivamento em pessoas se eu ainda não fui queimado do Espírito Santo na minha vida. Amados, o tocar tem que iniciar de nós. E quando isso acontece, começa a destravar coisas na nossa vida de uma maneira tão intensa e verdadeira que tudo começa a mudar. Todos nós, como filhos de Deus, devemos ter o acesso direto a Deus. Você consegue entender isso? Jesus nos deu um acesso direto para Deus. Esse acesso direto para Deus nos permite, como foi falado antes, a orar. É bom, porque a palavra de Deus nos diz que devemos, sim, pessoas doentes, não, os diáconos oram em posição de mão. Mas você, meu amado, você deve entender que também você tem o poder de Deus. Você pode orar para sua família, determine cura para seus filhos, libertação de mente e de espírito. Você deve entender que, como sacerdote de Deus, o Espírito Santo habita na sua vida. E essa habitação é uma morada nova, é um conceito novo de que eu e você, a palavra de Deus nos diz, quando nós nos achegamos a Deus, Ele nos achegamos a nós. Você consegue entender isso, a dimensão maravilhosa disso? Amém? Quando eu me aproximo cada dia mais de Deus, Ele se aproxima de mim. E quanto mais eu me achego a Ele, mais vai dando claridade de mente e de espírito sobre a minha vida. Mais essa palavra de sacerdote, mais vai ficando visível sobre a minha vida, sobre a sua vida. Eu e você começamos a entender que somos uma pedra viva, instrumento de Deus para ser usado neste mundo. Deus te chama para você, amado, para que você possa ser instrumento na sua casa, na sua família, instrumento nessa vigília para outras pessoas. Quando eu começo a entender isso, algo modifica, algo transforma a minha vida.
porque devemos viver como crentes, uma vida de obediência à palavra de Deus. Como sacerdote de Cristo Jesus. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Como imagem e semelhança de Deus. Ele mandou seu Filho Jesus para nos ensinar. O ensinamento que Cristo deixou para a nossa vida. Amar o próximo. E se amar o próximo deve sim, com todo o seu coração, amar, mas ao mesmo tempo corrigir. Existe uma distorção hoje de quando as pessoas falam que você quer julgar. Irmão, tem diferença entre julgar e corrigir. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos corrigir o irmão 1, 2, 3 vezes. Se ele não mudar, afaste-se dele. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Aí o mundo está distorcendo os valores, dizendo, você está julgando, você está... Não, amados. Se a pessoa não quer uma mudança, não quer um alinhamento com Cristo Jesus, nós não temos como nos alinhar com pessoas que estão com um propósito diferente daquele que Deus colocou sobre o seu povo. De viver em obediência, de seguir o único e eterno e Salvador Jesus Cristo. Quando isso não acontece na nossa vida, algo muda. Porque a própria palavra de Deus, nós lemos, ele disse que essas pessoas são pedra de tropeço, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que têm, a todo tempo, a todo momento, eles têm distanciado da palavra de Deus. E esse distanciamento, amados, nós devemos entender que não é de uma hora para outra. É uma caminhada de escolhas que as pessoas fazem de distanciar de Deus. E como sacerdote de Cristo Jesus, eu devo a cada dia buscar a fonte de água viva que é Jesus Cristo. Porque só Ele vai saciar a minha sede, a sua sede de conhecimento, de paz, de entendimento. Porque o próprio mundo hoje, devemos entender que a própria palavra de Deus nos diz que o mundo é do maligno. Mas eu e você somos luz nesse mundo, nós somos sal nessa terra. E como luz nesse mundo, sal nessa terra, devemos levantar o nosso clamor, a nossa oração, devemos vigiar para que as pessoas possam entender e compreender que através da sua vida, ela vai olhar para você e vai ver a luz de Cristo Jesus na sua vida. Glória a Deus. E ela vai ser tocada por imensidão de luz que irradia da sua vida. Quando isso acontece, meu amado, algo maravilhoso começa a motivar a nossa vida. Hoje, o que nós vivemos são mudanças completamente distorcidas daquilo que o Senhor tem nos dado. Como eu já falei antes, as pessoas estão buscando muito para si o reconhecimento. Estão colocando Deus de lado. O nosso Senhor Jesus Cristo que veio, morreu por mim e por você de lado. Mas quando eu, como sacerdote exclusivo de Deus, eu entendo que só em Cristo eu sou fortalecido. Só em Cristo eu preciso a cada dia compreender, buscar o entendimento de que no mundo teremos aflição. O Senhor sofreu. O Senhor ele foi tentado. Quem somos nós para não sermos tentados? Quem somos nós para não sermos afrontados? Quem somos nós para não passar por dificuldades, por aprovações? Quem somos nós? Se o nosso Senhor Jesus Cristo passou, meu amado, se você quer viver num mundo de fantasia, viva, mas precisamos colocar o pé no chão, e é como ele diz, não podemos mais viver seguindo, bebendo leite de criança, o leite materno, precisamos comer algo sólido que é a palavra de Deus, o conhecimento, a compreensão de que o Senhor ele nos colocou nesse mundo para que eu e você possamos ser. Olha isso. Deus nos colocou nesse mundo para que nós possamos ser a luz para as pessoas. A luz para aqueles ainda que não conseguem enxergar. Tão grande e maravilhosa luz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, quando eu leio ela, são os tempos espirituais edificados. Um templo que foi edificado por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz que a cada dia eu e você precisamos sim
ler a palavra de Deus. Ter tempo de reflexão da palavra de Deus. Uma busca intensiva. Eu gosto de falar de uma maneira simples. Se você não busca alimento, você não busca comida para a sua vida, você não busca a cada dia mais e mais bênção para a sua vida, da mesma forma você deve buscar a presença de Deus para a sua vida. Mano. Eu e você devemos entender. Deus tem um propósito para cada um de nós. Diante do seu problema, diante daquilo que você tá passando, a aprovação transforma as pessoas. Se nós perguntarmos para cada um que está aqui nessa vigília, cada um já foi aprovado. Cada um já passou por dificuldade. Quando nós olhamos para trás e vemos aquilo que nós passamos, e vemos hoje como Cristo tem nos livrado, como Cristo tem nos dado a paz, a bênção, isso é momento de alegria, amado. Porque você passou por essa provação. Mas hoje, quando você olha para trás, você deve ter um coração grato. Grato por algo que aconteceu na sua vida, diante de doença, mas Deus te curou. Deus te salvou, Deus te livrou. Deus tem a cada dia nos dado um caráter novo. Ele tem edificado na minha vida e na sua vida um caráter modelador. E quando eu entendo isso, amado, muda completamente a minha perspectiva sobre tudo as coisas. Porque a palavra de Deus nos diz lá em Filipenses, capítulo 4, alegre sempre o Senhor. Eu digo alegre sempre no Senhor. Alegrar diante das dificuldades. Ah, pastor, mas eu estou passando, é complicado, amado. Mas diante de tudo isso, quando a palavra tem 3 motivos para nos alegrarmos, eu posso dar 3 motivos para você, 3 até mais, para você se alegrar quando passar nas aprovações. Sabe por quê? Porque quando você passa por aprovação, vai gerar você confiança, e essa confiança vai gerar em você uma fé, e essa fé vai gerar em você uma perseverança em buscar Cristo dia após dia. Se você entender isso, eu não vou dizer que acontece com todos, mas é no meio do sofrimento, é no meio da tribulação que mais nós buscamos a Deus. A palavra de Deus nos diz que o Senhor estava descansando num barco lá na proa e veio a tempestade. Os discípulos, sem saber o que fazer, eles tinham passado tempo com o Salvador. Mas diante daquela aprovação, eles não sabiam o que fazer. Ele foi atrás daquele que eles sabiam que podia salvar a vida deles. A quem você está buscando seu socorro? Em pessoas? Você está colocando tudo na mão de Deus? Amado, você é um sacerdote de Cristo Jesus. Mas para isso, como a própria palavra de Deus nos diz, nós precisamos amadurecer. E para finalizar, falar em amadurecer, alguns trabalham na roça, eu gosto de ir daqui uma rocinha que eu tenho aqui. A coisa mais linda do mundo é quando uma goiaba, um maracujá, ele amadurece. Porque quando ele amadurece, vai gerar semente. E dessa semente vai gerar mais e mais frutos. Você consegue entender isso? Quando você amadurece, você vai ser um fruto, e desse fruto vai sair semente, e dessa semente vai gerar mais vida através da sua vida, amado. Você compreende isso? Olha a grandeza que Deus te chamou. Deus te chamou para ser separado nesse sentido. Sentido maravilhoso de você, como uma fruta, você deve amadurecer, para que quando você amadurecer, a semente que há dentro de você cair em terra certa e dá 30, 60, 100 por 1. Glória a Deus. É isso que Deus tem chamado a nossa vida. De uma maneira simples, de uma maneira verdadeira. Você é sacerdote da sua vida através de Cristo Jesus. Tome posse da sua vida, meu amado. Tome posse
da grandeza que Deus quer fazer na sua vida. Eu fico muito feliz por todos os irmãos que a cada dia, meu irmão Damião, as irmãs que se dedicam a cada dia a estar orando, dia após dia, por minha vida, que eu sei que eles colocam aqui em Betânia do Piauí, as vidas de cada comunidade, de cada cidade que ele nem conhece. Eu tenho amizade com o Galber, meu irmão Damião e outras irmãs, eles nem conhecem Betânia, mas só em vir falar, eles oram por mim. Isso é viver em edificação, um edificando o outro. Amados, nós precisamos ter esse sentido. Cristo nos chama para isso. Que nós possamos a cada dia ter essa compreensão. Cristo nos separou. E a transformação pela aprovação como sacerdote de Cristo Jesus. Para finalizar, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Amém, amados? Então, que nós possamos perseverar. Que esse sofrimento que você está passando é para você buscar a Cristo Jesus. É para você pedir minha oração, para que depois você possa glorificar. Deus usou o médico, mas foi ele que curou minha filha. Deus usou o médico, mas foi Deus que curou do câncer. Deus me usou o médico, mas Deus me curou da leucemia, dessa gripe, seja de que for, meu amado, porque Deus está no controle de tudo. E nós devemos descansar na poderosa mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados?